Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Jéssica. Em decorrência de algumas dúvidas que surgiram nos nossos encontros online sobre notação científica, eu resolvi gravar esse vídeo para todos vocês, caso alguém que não tenha podido participar, né, possa consultar esse material e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então, começando, o que é a notação científica? Nada mais é que uma forma simplificada de representar números que são ou muito grandes ou muito pequenos, tá? Para você evitar escrever muitas casas depois da vírgula, ou antes, né? Alguns zeros e tudo mais. E qual que é o formato dessa notação científica? Então, aqui nesse quadro azul, a gente consegue perceber que tem uma regrinha, né? Então, eu sempre vou ter o x, que pode ser um valor qualquer, que a gente está tentando reduzir, né? Na verdade, já na forma reduzida, vezes o 10 elevado a um y, que é o nosso expoente. E esse expoente, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, variando de acordo com o número que a gente quer fazer notação científica dele, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos para ficar mais prático essa visualização. Então, se eu tenho 0,0095, como é que eu escrevo isso em notação científica? Então, eu posso colocar a vírgula aqui depois do 9, aí fica 9,5 vezes 10 na menos 3. Esse menos 3, ele me diz que é um número pequeno, o negativo, né? Me diz que é um número pequeno, porque a vírgula saiu daqui da onde ela estava e foi para a direita, tá? O 3 é o número de casas que a vírgula andou. Então, se eu sair daqui, eu andei 1, 2, 3 vezes, parei no 3. Poderia ter andado mais? Poderia. Só que vocês vão ver que mais pra frente, a gente tem uma coisa chamada prefixo. Então, a gente sempre tenta deixar esses números aqui no expoente para caber dentro de um dos prefixos, tá? Então, o 3 é um deles. Mais pra frente vai ficar mais claro isso, tá? Mas eu poderia ter colocado 95 vezes 10 na menos 4, 950 vezes 10 na menos 6, poderia também, tá? Só deixando sempre o expoente de acordo com o tanto de casas que eu andei aqui. O próximo exemplo também aqui é bem simples. Então, eu tenho 0,00034. Eu posso escrever em notação científica 3,4 vezes 10 na menos 4. Por quê? O negativo, então, me diz que eu saí aqui da vírgula e andei para a direita. E o 4 me diz quantas casas que eu andei com a vírgula. Então, eu saí daqui e andei 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Aqui eu poderia ter deixado 0,34 vezes 10 a menos 3. Então, eu teria andado uma casa a menos, para ficar dentro do prefixo. Mas como eu queria trazer um número diferente para vocês, eu deixei nesse 4 aqui, tá? Aí isso vai a critério de vocês também. Quando eu tenho um número muito grande, essa casa, essa vírgula, ao invés de andar para a esquerda, para a direita, desculpa, como nos números pequenos, a vírgula vai andar para a esquerda, para reduzir o tamanho desse número. Então, eu tenho aqui 2.345,6. Como que eu posso deixar esse número em notação científica? Coloco 2,3456 vezes 10 a terceira. É a mesma coisa. Quando não tem nada aqui na frente, é positivo, né? Então, significa que a vírgula saiu daqui e andou para a esquerda. E o 3 me indica quantas casas que eu andei com a vírgula. Então, eu saí daqui, vim 1, 2, 3, certo? Por isso tenho 3 aqui. Agora, esse exemplo aqui, 62.300. Como que eu escrevo isso em notação científica? Simples. A vírgula, quando não tem vírgula aqui, significa que ela está aqui, que tem 1,0 aqui no final, tá? Então, considerando que a vírgula está aqui, né, eu posso andar 1, 2, 3, posso parar aqui no 3 para dar o número redondo do prefixo, ou posso andar mais uma e colocar aqui. Então, ficaria 6,2 vezes
10 na mais 1, 2, 3, 4. 4. Esse mais eu posso tirar ele, tá? Posso deixar como tá aqui em cima, só o 3. Porque quando não tem nada, como eu disse, é positivo. E quando eu quero fazer alguma coisa ao contrário, eu tenho a notação científica, mas eu quero tirar essa notação científica. Como que eu faço? Então eu montei aqui para vocês uma regrinha bem simples, para vocês nunca mais se confundirem com isso daí. Eu tenho a vírgula aqui, certo? Essa coisinha esquisita aqui preta era para ser uma vírgula. Então, a minha vírgula tá aqui. Se o meu expoente é negativo, significa, olha, voltando aqui para o nosso exemplo, significa, ó, expoente negativo significa que a minha vírgula, ela tem que voltar para onde ela estava, que é ir para a esquerda, porque ela veio para a direita para virar notação científica. Então, aqui eu tenho expoente negativo, eu saio com a vírgula da onde ela está e caminho com ela para a esquerda. Quando o expoente é positivo, eu caminho com a vírgula para a direita, tá certo? Como a gente fez aqui, nesse exemplo. A minha vírgula estava aqui, para virar notação científica, eu andei com ela para a esquerda. Então, para voltar, eu tenho que sair dela da esquerda aqui e voltar para a direita, tá? Sempre lembrando dessa regrinha aqui para tirar a notação científica, tá, gente? Não vou me confundir para colocar o número em notação científica. Essa regrinha é para tirar. Se vocês quiserem colocar em notação científica, é só inverter isso daqui. Então, vamos lá, com um exemplo aqui. 9,32 vezes 10 na menos 5. Como que eu tiro esse número da notação científica? Então, eu posso encher de zero aqui e ir contando. Ou eu faço assim, coloco um zero, porque eu sei que é negativo, então, como o expoente é negativo, esse número vai ser bem menor do que ele está aqui, né? Então, eu coloco 0, vírgula, já coloco a vírgula aqui, e vou contando. Escrevo 1, 2, 3, 4, 4 zeros. Como é 5, então eu tenho que andar 5 casas. Então, a próxima vai ser o 9, tá? Então, eu andei 1, 2, 3, 4... Desculpa, 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula, tá? Eu não conto da onde que ela tá aqui, tá? Então, por isso que aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 e a vírgula vem pra cá. Pra ficar mais claro, vamos fazer um aqui juntos. Eu tenho esse 8,74 vezes 10 na menos 3. Então, o que eu posso fazer? Coloco um 0, porque está negativo, então eu já sei que tem esse 0, 0,1, 2, 3, e daí eu completo com 74, tá? Então, é como se eu tivesse pegado essa vírgula que está aqui, e tivesse andado com ela 1, 2, 3. Aí eu acrescento 0 aqui, 0, 0, 0. Então, fica 0,008. 0,008. Para tirar a prova real, é simples. Eu posso vir aqui e contar as casas. Tá aqui, né? A vírgula tá aqui, então eu não conto aonde a vírgula tá. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, certinho. Ficaria aqui, que é esse valor 3 aqui, certo? E o negativo, então, sempre necessariamente o valor tem que ser menor. E agora, para tirar a notação científica de um número muito grande. Eu tenho esse 32,405 vezes 10 à terceira. Aqui é mais fácil, porque eu tô com a minha vírgula aqui, eu só tenho que caminhar ela 3 casas. Então, eu caminho ela 1, 2, 3, certo? Então, fica 32.405,0. Se eu quiser omitir esse vírgula 0 aqui, eu posso também, tá? Depende muito do caso que eu tô resolvendo. E nesse caso aqui, 2,7 vezes 10 na mais 4, né? Eu ia falar menos 4 porque eu tô com negativo na cabeça. Então, vezes 10 na mais 4. Como que eu faço? Eu coloco o 2, o 7. Como tá mais, a vírgula tem que caminhar para a minha direita, né? Lembra aqui da regrinha para tirar a notação científica. Então, eu posso colocar aqui, ó.
posso completar de zeros, tá? Não sei quantos zeros aqui. E daí eu venho com a vírgula aqui. Deixa eu trocar de cor de caneta. Eu tô com a minha vírgula aqui, então eu caminho 1, 2, 3, 4. Então significa que a minha vírgula tem que parar aqui. 27.000,0, tá certo? Se vocês quiserem, sempre quando a gente faz essa notação científica, dá pra gente tirar a notação científica e depois retornar só para conferir, ver se o nosso resultado tá certo. Que daí é bem simples. E para terminar, eu vou falar um pouco para vocês sobre os prefixos, né, que eu comentei antes da minha notação científica. Então aqui eu coloquei só os mais usados, tá? Tem uma lista bem grande de prefixos, mas o que a gente mais usa são esses aqui. Então quando eu tenho 10 na menos 12, por exemplo, eu posso substituir pelo pico, que é a letra P minúscula. Quando eu tenho 10 na menos 9, é o nano, que é o N minúsculo. 10 a menos 6, o micro, que é esse Mi, que é uma letra grega, que é um U com uma perninha um pouco mais comprida. O 10 na menos 3 é o milli, que é o Mzinho minúsculo. 10 na menos 2 é o cent, que é o C minúsculo. 10 a terceira é o quilo, que é o K minúsculo. 10 a sexta é o mega, que é o M maiúsculo. 10 na nona é o giga, que é o G maiúsculo. E 10 na 12 é o tera, que é o T maiúsculo. Então, uns exemplos aqui para vocês. Como nos exemplos anteriores que a gente resolveu, tinha o 9,5 vezes 10 a menos 3, né? Então, esse 10 a menos 3 aqui, eu posso substituir pelo M do milli, que tá aqui, ó. Certo? É o Mzinho. O 32,4 vezes 10 a sexta, por exemplo, eu posso substituir por 32,4 mega, que é desse M maiúsculo aqui. Por isso que quando eu vou fazer notação científica, que eu comentei com vocês, que a gente sempre coloca valores aqui do expoente que entram dentro dessa regrinha de prefixos, dessa tabela de prefixos, para ficar mais fácil também para a gente escrever. Então, geralmente a gente usa esses prefixos somados a uma unidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor qualquer, o prefixo, né, que são esses aqui, o cent, o milho, o micro, e mais a unidade. Então, um exemplo bastante comum é em relação ao centímetro. O que é o centímetro? São 10 na menos 2 metros, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 10 na menos 2 metros, eu tenho um tamanho, né, menor do que 1 metro. O metro a gente sabe que é esse M minúsculo aqui, tá? Então, eu posso substituir o 10 a menos 2 pelo cent. Aí vira 2 centímetros, 2 centímetros, tá certo? É dali que vem esse centímetro, né? É desse prefixo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui no vídeo mesmo, ou me mandar algum e-mail. Fiquem à vontade, tá bom?